Muito bem, estamos de volta com o nosso Orientes e como eu gosto de dizer, e não é à toa, a gente tratar de assuntos tão sérios, com tanta responsabilidade, a gente tem que estar bem acompanhado, não é mesmo, Padre Adilson? Pois é, eu acho que... Bem-vindo. Obrigado, eu acho que sim, viu? É um assunto até meio delicado, né? Mas, claro, é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com você, vamos discutir o tema, como já dito, orientar um pouco o pessoal em casa, né? Que isso é importante, afinal de contas, nós professamos uma fé, o que nos diz a nossa igreja, qual é o propósito, o que nos pede o Senhor em relação à situação e até mesmo o comportamento das pessoas envolvidas com tais situações. O padre, é muito interessante porque ter amigos para uma cerveja é fácil, ter amigos para um passeio é fácil, ter amigos para uma balada é fácil. Agora, ter amigos numa hora de dor, né, talvez seja a hora mais reveladora de quem de fato é amigo. Às vezes você nem espera e quem você não espera é que vai estar ali do seu lado, vindo enfrentar a situação, uma situação delicadíssima como essa, com você. Então, é uma hora também que traz libertações, revelações, traz crescimento. Sim, as pessoas, nós precisamos desse convívio, claro, né? E uma vez, eu nunca me esqueço, eu vou citar esse exemplo para se entender, né? Uma vez um professor de teologia, não me lembro qual disciplina, ele estava falando, ele dizia assim, hoje em dia, olha a expressão interessante que ele usou, hein? Se privatizou, individualizou, ele usou um monte de expressão, adjetivos, para falar em relação à questão da morte. Ele falava, há um tempo atrás, quando alguém falecia, por exemplo, era velado em casa, a vizinhança toda ia lá, se compadecia, participava. Afinal de contas, era um amigo, um conhecido, alguém próximo. Alguém próximo, né? Então ele dizia, hoje isso não acontece. E ele dizia isso por quê? Porque as pessoas, a não ser aquelas que realmente são próximas, e aí são os verdadeiros amigos, aquele que você às vezes não vai encontrar na cerveja, no futebol, na balada, nada disso. Então esses são os verdadeiros amigos que vão lá estar com você, se compadecendo daquele seu momento. Porque isso é uma coisa pública também. Sim. E tem que ser enfrentado com naturalidade. Né? Eu me lembro que quando meu pai faleceu, eu tinha 21 anos. E quando meu pai faleceu, o que me irritou e me incomodou foi a quantidade de pessoas vindo cumprimentar. E alguém me chamou a atenção, não lembro mais quem foi, e falou, calma, essas são as pessoas que te consideram. Isso mesmo. Que estão aqui num momento difícil seu para se unir ao seu sentimento difícil. É o ter compaixão, como diz Jesus. Interessante, né? Eu falei, nossa, é mesmo. A gente não para pensar, né? Porque aquela hora você quer se isolar, né? Disfarçar, adjetivar a situação. É isso mesmo. É isso mesmo. Flávio, bem-vindo. Obrigado, é sempre bom estar no seu programa. E é sempre bom ter um especialista para a gente entrar no assunto. Mas ninguém é especialista em coisa alguma, não dá tempo, essa vida é curta. Quando você acha que está sabendo alguma coisa, você percebe o tamanho da sua ignorância, né? Então é sempre uma questão de aprendizado, cada vez mais, está aberto para aprender com o entrevistador, com o padre, com todo mundo. Você está na vida para aprender. Sempre, sempre. É um tema, como o padre mesmo colocou, é um tema bastante polêmico, bastante difícil. Quem já passou pelo processo sabe o quanto é difícil você sobreviver, porque sempre resta... Onde foi que eu não prestei atenção? Onde é que nas entrelinhas eu não li que ele estava a esse ponto? Né? Então, o sentimento de culpa normalmente envolve diretamente 5 pessoas, uma família ou próxima família. Então, o suicídio ele nunca vai sozinho. Algumas coisas são interessantes observar, que o suicídio escolhe uma data especial. Ou é no Natal, ou é no aniversário dele, ou é no Ano Novo, ou quando todo mundo está feliz, ele precisa chamar a atenção de alguma maneira. Então, essa é uma pergunta que eu quero, é um aspecto que eu gostaria que a gente tivesse oportunidades de aprofundar e tratar muito bem aqui no programa. A pessoa dá um sinal, você falou, ela quer chamar a atenção. Então,
ela vem dando sinal, ela vem gritando socorro. Aí existe um fator interessante, né? Entre o homem suicida e a mulher suicida. O homem, normalmente, ele não dá muito sinal, não deixa carta, não deixa testemunho de nada, né? E ele faz de uma única vez. Né? A mulher, existem várias tentativas, normalmente ela consegue, a partir da 4ª tentativa de suicídio, ela, se for só para chamar atenção. Agora, é importante, se a pessoa está fazendo isso para chamar atenção, isso precisa ser visto. E não simplesmente julgar, condenar, falar, mas acolher. Né? Uma das coisas que levam ao suicídio são algumas doenças mentais, esquizofrenia, que aí entra numa fase depressiva que a pessoa perde total esperança. Eu acho que o suicídio é o ápice da desesperança. Quando ele não acredita mais na religião, ele não ouve o padre, ele não ouve Deus, ele não ouve ninguém. Ele está fechado dentro da doença dele. Ele se fecha numa situação. Então, ele é, antes de mais nada, um doente. É assim que ele precisa ser considerado. Né? E não adianta só um conselho, ele precisa de medicamentos. Ele precisa de um psiquiatra, ele precisa de um medicamento, ele precisa sair daquela fase negra, né, onde ele não enxerga esperança em absolutamente nada, nem ninguém. Eu tenho uma pessoa na família que agora está passando por uma etapa que ela ficou muito doente, uma senhora, e ela desejava ter falecido, padre. E não faleceu. E ela julga que Deus não é amigo dela porque não a levou. Olha que interessante. Não, sim, É a sim. visão da coisa. Eu preciso né? arranjar um culpado. Nesse caso, Deus. Ele nem reivindica. É. Ele nem vai falar, não sou eu, ou sou eu. Mas aí eu falei do sinal, só para comentar, ela se calou agora. Ela senta na sala muda, ela vai para a cozinha muda. Sim. Ela não fala com ninguém, ela tá nesse quadro de isolamento. Isolamento. O isolamento é perigoso porque você... Perigoso, não é? O interessante seria cutucar, entre aspas. Vamos conversar, vamos dialogar. Né? Ninguém tem tempo para ouvir mais ninguém. O ouvir e não julgar. Pô, eu estou pensando em me matar. Ah, que absurdo. Não, mas por que você está pensando em fazer isso, rapaz? Como assim? Como chegar a esse ponto? Enfim, abrir um canal de confiança e de compartilhar. O compartilhar é uma das coisas mais importantes. Suicida precisa ter alguém que o ouça, que ele fale dos meios e tudo mais. Em geral, o suicida planeja. Ele sabe a hora que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Existe um planejamento do suicídio. Isso ele deixa sinais, ele vai avisando a família. Percebeu um sinal? Conversa. A coisa está séria? Eu vou com você no médico. Não é assim, liga para o teu médico, vê lá o que... Não, vai junto, caminhe junto com ele. Coisa que não se faz mais. Né? Não, ninguém tem tempo, né? E depois entra naquele sentimento de culpa. O que será que eu poderia ter visto, ter feito? Onde foi que eu errei? Né? Eu não vou ficar aqui levantando questões espirituais, até para a gente não cair naquela situação de querer demonizar tudo. Então né? não devemos. Não né? devemos. Verdade, Mas existe. Né? Então, é muito complicado, né, delimitar aonde vem uma influência má e aonde você está entrando num sentimento, porque até pela nossa fé, não é, padre? Os anjos, por exemplo, são seres que estão aí para nos ajudar, né? Para nos auxiliar. Então, eles vivem uma assessoria espiritual, vou tratar assim. Mas tem os anjos decaídos, com o mesmo acesso. Né? É interessante isso que você está colocando, porque o suicídio também tem a coisa de você copiar o modelo. Se você teve um pai suicida, né, a possibilidade de você cometer suicídio é muito grande. Sim. Um primo, um tio, existe um modelo que você copia. Eu imagino que quem foi não foi lá para um céu muito tranquilo. E ele quer companhia. Quem morre quer companhia também. Então venha para o meu lado. Né? Então, quando você fala dessa tentação, eu costumo brincar que a gente tem um anjinho bochichando aqui, mas você tem um diabinho aqui. Depende Porque de existe, quem... é muito interessante, Flávio, assim, a gente traz sempre o lado espiritual e o lado humano e os dois se ajudam, né? Se completam. Então, por um lado, o acolhimento, a escuta, a assistência, a orientação, a ajuda na linha do raciocínio, Sim. na linha da visão, o que a pessoa está focando. Por outro lado, a gente não pode desconsiderar, padre, que a oração traz a paz, que a pessoa tendo uma caminhada
ela talvez nem, como essas senhoras piedosas que a gente conhece, Sim, senhores de sim. tantos anos, ela nem entende detalhes, mas ela tem uma alegria, ela tem uma serenidade para viver, ela tem uma paz continuada, não é? Sim, é interessante. Primeiro, assim, hoje, infelizmente, a sociedade exige uma resposta científica para tudo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou argumentar agora. E há um tempo atrás foi feita uma pesquisa com o Hospital das Clínicas de São Paulo, com diversos doentes, cardiopatas, diversos tipos de doença, até mesmo o câncer, né? O câncer. E essas pessoas que buscavam a Deus, né? Que viviam essa fé, viviam a religião enquanto tal, elas apresentavam um quadro de melhora de 80% maior do que uma pessoa comum. Então, quando a gente começa a juntar todas essas coisas, você vê a pessoa busca, através da fé, através da oração, a própria paz. E ela tem, porque a resposta a essa paz interior, ela vem por meio de algo que transcende. Para nós, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, ela busca algo que transcende. E quando, justamente, ela vai nessa busca e ela vai perseverando no seu dia a dia, caminhando, tendo as situações que todos nós temos no dia a dia, mas sempre na esperança, como dito, né, que a pessoa que se suicida, ela perde a esperança e perde mesmo, é o fato. Então ela consegue enxergar e ter uma própria visão de vida, de mundo extremamente amplo e como é. E porque aqui, olhando daqui, olha, é interessante, porque o Flávio estava falando do acolhimento, da conversa, de estar atento, de ver os sinais. E quando a gente passa para a fé, a gente sabe que a pessoa pode ir para a comunidade, Sim. conviver com outras pessoas, falar com outras pessoas, ser até de certa forma atendida, correspondida. Às vezes a gente não fala com quem está do nosso lado em casa pelas marcas da nossa história em comum, né? Mas a gente vai ter facilidade de conversar com aquela pessoa da comunidade. Não sei, eu tenho uma afinidade, uma facilidade, vou com a cara dele, né? Então a gente encontra espaço para se abrir. Exato. A vida cristã promove. Sim, porque desde os primórdios nós somos constituídos povo de Deus, né? Então aquilo que a história foi falando, grandes escritores, isso já foi inspiração divina da própria criação. Porque Deus não nos criou de forma isolada. E o ser isolado, ele é um grande perigo para si mesmo. E tem um agravante, padre, não querendo cortar, mas Não, já cortando. por favor. Tem um agravante que é a bebida alcoólica. Né? Entre os adultos, o índice de suicídio é infinitamente maior, chega a 70% das pessoas que ingerem o álcool. Então ele já se sente sozinho, já bebe sozinho, e uma pessoa sozinha e bebendo, ele abre espaço para essa sombra tomar conta da desesperança, que a gente pode chamar aqui do anjo caído, de sombra. E tem a predominância de um dos dois sexos? O homem, normalmente, ele é mais visceral. Por exemplo, né? Nós temos uma empresa, nossa empresa quebrou. A mulher arregaça a manga, vai cuidar dos filhos, vai trabalhar de faxineiro para os novos donos da empresa, se for o caso. O homem é mais... Né? Tanto assim que o índice de suicídio maior é no Rio Grande do Sul. E no mundo também, o segundo país é o Japão, por uma questão de orgulho. Se você, a criança vai para a aula, não consegue tirar a nota que ela esperava, ela se mata. Então, o índice entre jovens no Japão é enorme, porque a exigência é muito grande em cima. E o homem tem uma tendência maior.